Amor é escolha. Já te deu conta disso? Escolha. Hoje eu quero falar para você que ama, que talvez esteja passando por alguma turbulência no seu relacionamento, alguma coisa que parece que está fazendo você se sentir cansado, cansada, sem vibração, sem tesão. É com você mesmo, exatamente com você. Nesse relacionamento que parece que tá faltando alguma coisa. Saiba que nem todo relacionamento em crise ele vai acabar. A crise pode trazer criatividade também. Às vezes ele só está desconectado. Como assim? Nós temos que refazer a conexão. Tipo, colocar uma nova senha no Wi-Fi. São 30 anos que eu atendo pessoas e aprendo com pessoas nesse consultório. E hoje foi um dia que eu atendi casais. São tantas histórias lindas, outras nem tanto. O que eu observei nesses atendimentos é que a maioria dos relacionamentos não termina por falta de amor, mas por falta de presença, diálogo, escolha. Isso tem que partir da gente, dos dois. As pessoas se afastam aos poucos em silêncio, enquanto ainda dormem na mesma cama, mas são dois estranhos. Meus amados, minhas amadas, o amor que eu me refiro não é um sentimento, o amor é uma postura, é uma entrega, é querer. É muito fácil amar quando tudo vai bem, concorda comigo? Claro que é. Difícil é permanecer quando surgem as tempestades, as frustrações, os tsunamis que fazem parte, as diferenças, as feridas, as acusações. Mas permanecer nessa história não é ter que aguentar, é se responsabilizar emocionalmente porque você fez uma escolha, até que prove o contrário, a tua escolha foi a mais assertiva para a tua vida. Quantas acusações eu escuto aqui nesse consultório? Casais que muitas vezes acham que o problema está no outro, na outra. Outros acham que o problema é uma questão de tempo, outros acham que de repente a solução vai estar fora. Mas eu percebo que o que falta é algo tão simples e tão profundo. Como assim, Vantuir? Olhar um para o outro de novo, com mais intenção, com mais admiração, com mais respeito. Hoje atender aqui um casal, e quando eu pedi para que ficar de frente um para o outro, tocando na mão e olhando nos olhos, segurando as mãos, eles choraram. E você que está assistindo o vídeo, que estava aqui, você sabe que eu estou falando exatamente para você. Vocês choraram e eu também chorei. Foi profundo. Algo tão simples, é tão curador e fazia tempo que isso não acontecia para esse casal lindo. É mágico que eu venci nessa sala e tenho certeza que você que estava aqui na sala sabe exatamente o que eu estou falando. Olhar de frente, segurar na mão, foi sincero, foi restaurador e tenho certeza que vocês tiveram uma noite linda, não foi assim? Minha sugestão para você: seja verdadeiro, verdadeira. Acorde. Você pode fazer a diferença. Estar junto é querer fazer acontecer e renunciar um monte de cacacas. Desliga esse celular. Ouça mais e para de se defender. Para. Casais adoecem quando ninguém se sente ouvido, ouvida. Aprenda a admirar mais. Você que estava hoje aqui, você estava linda e ele percebeu isso também. Todo relacionamento morre quando a admiração acaba. Volte a enxergar o esforço dele e dela. Não foque a sua atenção nos erros. Nós erramos, faz parte. Mas todo relacionamento saudável ele vai exigir que você não deve desistir tão facilmente. Não é brincar de casinha. Pague o preço. Eu sei que é difícil ficar, mesmo quando às vezes seria mais fácil fugir. E depois? Então tenta. Relacionamento pode ser curado, mas não com promessas vazias, e sim com comprometimento. Mudanças consistentes, isso pode fazer uma grande diferença para você. Não é sobre voltar a ser como era antes, porque isso não existe mais. O que tu viveu não volta mais. Mas como eu vou me tornar o melhor, a melhor nesse momento? Se você ficou assistindo a esse vídeo até agora, talvez não seja por acaso. Talvez ainda dentro de você tenha algo que você pode fazer para fazer a diferença na sua vida. Tenta, você vai conseguir. Lembrando que antes de desistir, procure ajuda. Esse é o papel dos terapeutas, esse é o meu papel aqui, o teu coach, o teu psicólogo, para fazer você ancorar-se, ter ferramentas e fazer a diferença. E antes de desistir, tenta se aproximar mais. Antes de se afastar, tenta conversar mais olho
no olho e antes de procurar fora, veja o que pode ser fortalecido dentro de você. O amor amadurece quando a gente decide parar de fugir e começa a construir, igual a metáfora que está lá na Bíblia, um casamento construído sobre rochas, uma base consistente. Isso faz a diferença. Que maravilhas acontecem ainda mais nessa linda terça-feira, porque na minha está acontecendo e gostaria que você vibrasse da mesma intensidade. Até o próximo vídeo.